a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele agora é considerado réu pelo Supremo Tribunal Federal por conta da trama golpista, do plano de golpe de Estado. Ele e outros 7 aliados, inclusive. Vamos falar com o Pedro Venceslau. Tivemos que interrompê-lo, Pedro, para pagar o nosso primeiro break aqui, depois de horas e horas de julgamento. Queria a sua análise sobre esses principais pontos da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece algo meio desconecto, ele vai e volta no passado várias e várias vezes, tentando trazer uma cronologia. Ficou um pouco confuso, mas parecia muito ali uma estratégia política, um posicionamento de Bolsonaro que a gente viu de forma reiterada. Era comum esse tipo de fala extensa e muitas vezes trazendo muita informação embolada, no caso, muita desinformação. Também, quando Bolsonaro fala sobre as urnas e o sistema eleitoral, sobretudo, era muito comum esse tipo de manifestação dele no cercadinho. Ele se portou mesmo ali como se ainda estivesse à frente da presidência da República, se defendendo dos fatos e muito apegado, Pedro, ao passado, ao que defendeu e ao que fez enquanto era presidente da República. Olha, ele começou contradizendo ponto a ponto o Alexandre de Moraes, cuidando da sua defesa, depois virou uma chave e adotou ali o modo cercadinho. Aliás, um cercadinho bastante robusto, com alguns dos seus principais quadros de atuação no Congresso Nacional. Flávio Bolsonaro, o filho dele, Mário Frias, entre outros deputados. Agora, me chamou muito a atenção, por exemplo, quando ele citou 3 nomes que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, né? Ele citou Múcio, Jobim e Temer. Não é a primeira vez que ele cita esses 2 nomes. Ele tem repetido esses 3 personagens da política brasileira em várias entrevistas, lives e conversas públicas das quais ele participa. Isso porque são 3 personagens mais identificados com o campo moderado, no caso do Múcio, ministro da Defesa do próprio presidente Lula, e que em algum momento questionaram se houve ou não, de fato, um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Jobim foi ministro da Justiça, Michel Temer foi presidente da República. Então, isso daí virou uma espécie de argumento padrão para Jair Bolsonaro, para justificar a tese de que não houve golpe de Estado. Outro ponto que me chamou a atenção, que também é recorrente no discurso dele e que serviu, de certa forma, para municiar a militância. Porque me parece um pouco que essa fala dele, depois da parte da defesa, quando ele entra no discurso, é um pouco também uma espécie de tentativa de dar uma ordem unida para os seus seguidores nas redes sociais. Venezuela é uma obsessão de Jair Bolsonaro. Então, ele citou especificamente, e não é a primeira vez, os casos de Maria Corina e Edmundo Gonzalez, que está inelegível. Só que nesse caso, ele pode ter algum problema quando ele usa demais esses exemplos, porque tanto a Maria Corina quanto o Edmundo Gonzalez procuraram asilo político fora do país. Então, se ele pode estar assim sinalizando que vai seguir o mesmo caminho. E também, no final das contas, sobrou até para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que não tem nada a ver com a história. É interessante ele usar essa fala de José Múcio Monteiro, que isso tem sido muito utilizado pela própria defesa de Jair Bolsonaro, uma declaração do atual ministro da Defesa no Roda Viva de que pediu ajuda para Jair Bolsonaro para se aproximar dos comandantes das 3 forças nessa tentativa de Lula de pelo menos melhorar a relação com as Forças Armadas. Então esse é um argumento bastante utilizado. E claro, ele tem um modus operandi que a Tainá Falcão bem trouxe, é tudo pensado. Nada do que ele fala não é pensado. É claro que ele se atrapalhou, pegou os papéis, aí o Flávio tentou ajudá-lo, o filho dele, e aí ele acabou entrando naquela roda ideológica dele. Mas tudo é pensado exatamente para gerar recortes de redes sociais e para falar com parte do eleitorado. E eu falo mais. Realmente, o fato de ele mudar o foco de Alexandre de Moraes para o atual governo também é uma estratégia que a Tainá Falcão já trouxe aqui no Bastidores CNN, de fazer críticas à atual gestão no momento que a popularidade de Lula cai, ou seja, ele se colocar como principal crítico de Lula no eventual processo eleitoral de 2026, mesmo que ele esteja inelegível.